Eu vou começar já dando o meu voto sobre o grande debate. Será que a Panini acertou em começar a saga do Wolverine pela edição 31, né, 31 original norte-americana, não começar lá da número 1, quando Claremont né, cria a mensal do personagem? Pra mim, tá? Pra mim, foi um acerto. Por quê? Porque primeiro que não é como se fosse confuso, sabe? No sentido de, ah, meu Deus, a Panini começou no meio da revista, não vai dar pra entender. Não, dá pra pegar tranquilamente. Ao mesmo tempo, só aquele começo da fase Claremont seria tipo uns 6 encadernados. E a gente sabe que a fase Larry Hama, que é a fase principal aqui da saga do Wolverine, são muitos encadernados. O cara ficou 7 anos no Wolverine. Então até a Panini publicar tudo, corre o risco de, sei lá, cancelar no meio, alguma coisa assim. Então eu acho que qualquer coleção que começa, tipo, já numa numeração alta, tem mais chance de continuar. Então eu tô feliz, até porque, cara, esse período, ele é muito, muito divertido. Eu imagino que a Panini depois vai lançar o começo em, sei lá, um Epic Collection. Talvez 2 Epic Collection e todo mundo vai ser feliz. Mas vamos lá para um pouco de aula de história. Sabe essa revista aqui? Wolverine, né, o personagem que agora vai contracenar com o Deadpool, o mutante que carregou o universo dos X-Men nas costas aí por um bom tempo. Essa revista tava para ser cancelada. Sim, a Marvel já tinha tentado de tudo. Até o John Byrne passou por algumas edições antes da saga do Wolverine. Até o ponto em que eles resolveram fazer uma mudança, né? As vendas continuavam baixas, e eles mudaram algo nos X-Men. Né? O Jim Lee estava explodindo em popularidade, então ele foi deslocado, né, para desenhar a revista dos Mutantes definitivamente, e o Mark Silvestre, que era o cara que estava desenhando os X-Men, ele foi designado para o Wolverine junto com o Larry Hama. Né? O Larry Hama, o cara que já vinha do J. Joe, já tinha um prestígio. E esses dois caras, eles fizeram história no personagem. É a fase regular mais aclamada. Né? Claro, o grande clássico do Wolverine é o Arma X, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. Mas em termos de run, né, fase na revista mensal, é o Larry Hama com o Mark Silvestre. A parte triste é que o Mark Silvestre ele fica pouco tempo. Tá, tudo bem, talvez 2 anos. Ele não fica assim, tipo, os 7 anos com o Larry Hama. Porque ele sai do Wolverine justamente para fundar a Image Comics. Deixa eu começar fazendo um elogio para Panini. Aqui tem a edição. Bom, primeiro a escolha de capa é muito legal, né? O Wolverine saindo de um túmulo. Aqui a contracapa também, o Wolverine com a metralhadora. E a Panini, ela acertou muito nos extras, porque, como vocês podem ver aqui, eles reaproveitaram uma entrevista com Larry Hama. Isso é sempre legal de preservar nos quadrinhos, porque a gente está vendo o roteirista da época falando exatamente na época o que ele pretendia fazer, e depois tu vai ler e acompanhar o resultado. Aqui o Larry Hama, ele diz o seguinte, ó, eu quero fazer uma história de ação mutante arrasadora, quero fazer uma história com um personagem que sempre gostei e colocá-lo para chutar bundas. E ele já começa muito bem. O primeiro arco é muito, muito legal. A gente tem uma... é meio rocambolesco, né? O Wolverine tá naquele período caolho, ainda, ele tá em Madripoor, e de repente, a Yakuza, ela desenvolve uma droga a partir dos macacos de Madripoor. Sim, é uma espécie específica de macaco, quando tu extrai ali né, o sangue dele, tu consegue criar uma droga que cura o câncer e cria pessoas super poderosas. O Wolverine, lógico, ele vai investigar isso para entender o que está acontecendo, proteger lá os macaquinhos. E nesse meio tempo ele vai enfrentar um monte de samurai. E aí é espadaço, é sangue pra todo lado. Pô, tem uma cena no bar que é, cara, é de arrepiar, assim, o Wolverine ele dá ele puxa as garras por baixo do balcão e finca num agente lá, ninja. É uma baita de uma carta de apresentação pra dupla. O Larry Hama, até na entrevista, ele comenta que a ideia dele foi colocar todo o clichê que ele conhecia de filme japonês, de máfia. Aí tem, por exemplo, sei lá, a cena a própria capa, né, do Wolverine saindo debaixo do túmulo. Acaba sendo um clichê. E ele também comenta que os personagens japoneses não são muito bem representados geralmente nos quadrinhos, e ele queria mudar um pouco isso. Eu já vou comentar as impressões gerais dessa fase, né, mas fazendo um mapa do encadernado. Primeiro tem esse arco com a Yakuza. Depois vai ter uma história envolvendo uma criatura no meio da neve, aí vai ter uma menininha sequestrada, e as tramas elas vão convergindo. Pô, esses dois arcos são muito bons. O que eu menos gostei, na verdade, é o terceiro, que não termina nesse encadernado, que vai envolver a Lady Letal, viagem no tempo, aí tem o Pigmeu da Tropa Alpha. Mas enfim, vamos lá, impressões gerais sobre esse período, tá? Lembrando que eu já li, eu li 3 encadernados já dessa fase como um todo. Então, quando a Panini lançou na coleção Clássica Marvel,
E aqui eu vou comentar um pouco impressões gerais desse encadernado e depois eu adiantar um pouco do futuro da coleção. Primeiro, cara, os desenhos do Marc Silvestre são surreais. É impressionante. Como eu falei, o cara consegue resumir o Wolverine, às vezes, numa única cena. Tipo, o Wolverine meio homem, meio bicho. E o segredo, eu acho, do roteiro do Larry Hama é perceber que o Logan é muita coisa. Então vai ter história dele na segunda, sei lá, em alguma guerra específica, acho que é a Segunda Guerra Mundial, que eu lembro de cabeça. Vai ter essa questão do homem versus animal, o herói solitário. Tem até a conexão do Logan com o Japão, lógico. Até pela própria conexão do Larry Hama com a cultura japonesa. Mas eu acho que talvez o acerto que faz tudo isso funcionar é que as tramas são muito pé no chão, sabe? Não é o Wolverine super-herói resolvendo o problema. Mas então, vamos lá. É perfeito? É nota 10? Eu acho que tem muita coincidência, personagens que se encontram, eventos que acabam se misturando do nada, mas assim, se tu quer ler algo despretensioso e só pra passar o tempo, tu não vai se importar com isso, assim, é só se tu for realmente muito chato. E ao mesmo tempo, é que mais pro final da fase, ela começa a se perder. Isso eu não li, na verdade, eu já tenho uma sensação do que vai acontecer. Por quê? Vamos lá. Esse segundo encadernado, que tem essa capa aqui na edição anterior da Panini, é muito bom, eu acho que é o ponto alto, que é quando tem o arco ali dos androides, o Dentes de Sabre, é tudo muito legal. Até o próprio Larry Hama parece que ele encontra melhor o tom dele. Ele mistura a parte da aventura com a parte do humor, acho que funciona muito bem. O problema realmente é a partir do volume 3, e isso não sou só eu que estou falando, na verdade vários leitores têm essa impressão, que começa todo o lance dos implantes de memória do Wolverine. Vocês sabem que bem nessa época saiu também o Arma X, né, que é o clássico do personagem, que conta ali a origem dos ossos de Adamantium. Pois então, o Larry Hama, óbvio, ele vai incorporar isso na trama dele. Só que ele começa a apresentar a ideia de que o programa Arma X não só mudou a questão biológica dos ossos do Wolverine, mas modificou também as lembranças. E isso vai gerar toda uma situação onde a Marvel vai explorar a origem e aí ela não explora. E aí o Wolverine pensa que ele descobriu o passado dele e na verdade ele não descobriu. Já dá pra ter alguns flashes disso no terceiro encadernado dessa saga do Wolverine. É claro que eu pretendo ler isso porque, pô, eu quero sentir na pele, eu quero entender o que aconteceu nas histórias, pra onde é que foi, qual foi o... É uma parte um pouco minha de não só fã do Wolverine, fã de Marvel, mas, sei lá, às vezes eu me sinto um pouco um historiador dos quadrinhos, né, querendo explorar inclusive as fases não tão legais. Mas é isso, eu recomendo demais que tu dê uma lida na saga do Wolverine. Como eu falei ali, pelo menos os 3 volumes iniciais são muito legais, com destaque para esse primeiro e principalmente para o segundo. Eu acho que o que é legal vai ficar mais legal ainda quando tem todo o lance da... Vocês vão ver, tá? Vocês vão ver. Tá, agora é o momento que eu peço ajuda para a enciclopédia viva dos mutantes que se chama Von Deus, né? Ele faz parte do GB Fire. Provavelmente ele vai comentar aqui, né? Ou não só o Von Deus, né? Mas quem aí nos comentários já leu esse período dos implantes de memória. É tão ruim quanto falam? Vai decair muito? Porque eu acho que a primeira mensal do Wolverine que eu acompanhei foi o Wolverine Origins. Ou seja, que já é depois dos anos 2000. A Marvel levou muito tempo pra realmente explicar o passado do Logan. Eu nem sei mais se explicou, se não explicou, porque eu nem lembro direito. Mas enfim, é isso, tá? Foi muito bom te ter por aqui e até o próximo programinha, tá? Tchau, tchau.